Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma noite nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança para a sua vida, uma palavra de encorajamento, de disciplina, de exortação. E para mim, embora a gente encontre as nossas dificuldades e limitações, é um privilégio, né? Poder estar aqui, poder estar pregando a palavra de Deus e abençoando a sua vida, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre paz, não sobre a paz comum, mas uma paz que excede o entendimento, visto que nós vivemos um momento bem conturbado, né? Bem difícil, e tudo que nós queremos é ter paz. Só que o fato é que a paz que nós costumamos ter é uma paz condicionada, né? É uma paz que ela está relacionada às circunstâncias. E nessa noite eu quero apresentar a você uma paz que excede o entendimento. Uma paz que não está relacionada com as situações que nós vivemos, mas ela está relacionada com quem nós cremos e aonde está a nossa esperança. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, se você tiver aí na sua casa, em Filipenses, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do versículo 4 até o versículo de número 9. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Diz o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém? Convido você a curvar a sua cabeça nesse momento. Eu estarei fazendo uma oração pedindo a direção do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai de bondade, de misericórdia, em mais uma noite, Senhor, nós estamos aqui, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, buscando orientação e direção do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor. E não ministrada, Senhor, segundo o homem, segundo, ó Deus, vontades humanas, mas ministrada, Senhor, segundo a vontade do Teu Espírito Santo, segundo a Tua própria vontade, Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável, como diz a Tua palavra, Senhor. Conduza-nos neste momento, ó Deus, conduza essa mensagem, Pai, que possa falar aos corações dos nossos irmãos, daqueles que têm atentado, ó Deus, para essa mensagem, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos corações nessa noite, Pai, e que em tudo, Senhor, receba a glória para si, ó Deus, e que o Teu reino avance, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Há poucos dias atrás, quando eu falei sobre a cura que Deus quer para a sua vida, eu disse que a caminhada cristã, em alguns momentos, ela se torna um pouquinho até mais árdua do que a caminhada daqueles que não têm a Cristo, né? E para a gente não deixar essa brecha, né, eu preciso explicar para você que, apesar de sofrermos em alguns momentos mais e não viver um evangelho triunfalista, conforme nós ouvimos da maioria das igrejas, nós temos uma paz que excede todo entendimento, e nós temos uma paz que nos fortalece, nos orienta a permanecermos caminhando mesmo em meio às dificuldades.
E essa palavra de hoje ela é muito importante por saber que nesse momento de isolamento muitas pessoas têm perdido a sua paz, colocando esperança nos governantes, colocando esperança nos cientistas, nos médicos, e aí nós percebemos tudo desmoronar ao nosso redor. E para aqueles que de fato foram transformados pelo poder do Espírito Santo, para aqueles que nasceram de novo, apesar desse momento caótico, apesar dessa situação, nós ainda conseguimos encontrar paz. Nós ainda conseguimos nos manter tranquilos e focados no Senhor, porque Ele prometeu que nos daria uma paz. E aí Jesus, em João, no capítulo 14, no verso de 27, ele diz o seguinte: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E é dessa paz que nós vamos falar. Jesus diz que ele deixaria a paz, ele consolando os discípulos, confortando, os orientando como seria após a sua morte. Ele diz que enviaria o Consolador, e não somente isso, ele diz que deixaria a paz. E aí ele diz: olha, essa paz que eu estou dando para vocês não é uma paz como o mundo dá. E aí quando nós pensamos na paz que o mundo dá, nós falaremos bastante sobre isso, é uma paz condicionada, né? É uma paz que, para que eu consiga realmente ter paz, eu preciso que os meus negócios estejam fluindo bem, eu preciso que o meu relacionamento conjugal esteja bem, eu preciso que tudo à minha volta esteja bem para que eu de fato tenha paz. Só que infelizmente, por mais que em alguns momentos nós conseguiremos nos encontrar bem, é quase que impossível nós não sofrermos em nenhuma das áreas dessas áreas na nossa vida. E nós que temos o Senhor como nosso Salvador, nós, quando cremos, nós recebemos essa paz. Nós recebemos essa paz que Ele não nos dá como o mundo dá, uma paz condicionada, uma paz que está condicionada às circunstâncias. Se as circunstâncias e se as coisas vão bem, nós temos paz. Se elas vão mal, nós não temos paz. A paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz totalmente contrária à paz que o mundo recebe. É uma paz que, em meio a injúrias, em meio a perseguições, em meio a difamações, nós conseguimos ainda nos manter calmos, tranquilos, serenos e com a mente tranquila e consciente das coisas, das questões. Não nos desesperamos pelo fato das coisas não darem certo. Não nos desesperamos pelo fato das coisas não caminharem do jeito que nós queremos que elas caminhem. Essa é a paz que Jesus nos oferece. E antes mesmo de entrar aqui, eu já te digo, ela está ao seu alcance. Ela está ao seu acesso. Você tem total condições de ter essa paz. E se você tem passado momentos de angústia e de agonia, eu digo para você, tenha a paz de Jesus Cristo. Ela está ao seu alcance. E nós iremos pensar nessa paz que Jesus Cristo nos dá a partir dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É válido e importante destacar que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve estando preso. Paulo ele é preso, levado para Roma, e ao que indica ele estava em uma prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, né? E aí, o que nos dá a ideia no início da carta é que apesar da prisão de Paulo, apesar do sofrimento, a carta tem um tom de alegria. Ele diz que ele está contente com a sua prisão, com a prisão dele, porque a prisão dele tem contribuído para o avanço e a expansão do Evangelho. E aí ele diz, olha, porque muitos têm ousadamente tomado coragem de pregar a palavra de Deus. Ou seja, a alegria dele era saber que, pelo fato dele estar preso, a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus não estava limitada à liberdade de Paulo. Pelo contrário, e aí ele ainda diz que a prisão dele foi conhecida por toda a guarda romana, pretoriana. E quando ele diz que outros começaram a falar mais ousadamente de Jesus, isso nos faz pensar que, às vezes, o sofrimento dele
fez com que pessoas se posicionassem como servos do Senhor naquele momento, para que a palavra de Deus não permanecesse parada. E aí ele diz, alguns pregam por inveja, por discórdia, outros não, outros pregam de boa fama. E ele diz, o que me importa? O importante é que a palavra seja pregada, seja por inveja, seja por boa fama. O que importa é a expansão do reino. E nós percebemos nessa carta, além das orientações básicas que o apóstolo Paulo costuma dar quanto à caminhada cristã, quanto à submissão a Cristo, ele nos destaca no capítulo 4 a questão da paz. E dentro desses versículos que nós lemos, nós iremos pensar de que maneira nós conseguimos obter essa paz. Mesmo nós que professamos uma fé cristã, que às vezes em alguns momentos nós nos encontramos frágeis e perdemos a nossa paz, porque nós não somos super-heróis, nós somos falhos também. Ele diz no versículo 4 o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Olha o contraste que ele faz quanto ao sofrimento que ele vivia de estar preso e procurando incentivar a igreja a permanecer alegre, a permanecer confiante, apesar de sua prisão, apesar dele estar limitado, mas ele quer incentivar a igreja a permanecer alegre. E ele diz, olha, alegrai-vos no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Lembrando que ele já falou isso na epístola. Então ele está reforçando a ideia da alegria em meio ao sofrimento. E aí Neemias, no capítulo 8, versículo 10, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí sabe o que eu consigo pensar com você? Que uma das maneiras de nós termos paz em nosso coração, de nós termos tranquilidade, é se alegrar no Senhor. É colocar a nossa esperança no Senhor. E ele diz, alegrai-vos no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Em meio a tantas turbulências, a tantas dificuldades, a nossa mente começa a se voltar para noticiários, a nossa mente começa a se voltar pelo tempo que isso está demorando e não passa, mas a maneira de nós termos essa paz, que excede todo entendimento, é continuar nos alegrando no Senhor. É continuar nos alegrando com a esperança da vinda do Messias. É continuar nos alegrando, sabendo em quem nós temos acreditado. É continuar nos alegrando, sabendo que mesmo em meio ao sofrimento, Deus ele está lapidando, Deus está levantando verdadeiros homens e mulheres de Deus para que a sua palavra continue sendo pregada. No versículo de número 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Além de se alegrar, outra recomendação que o apóstolo Paulo dá para ter paz seja a vossa moderação. O termo aqui também pode ser entendido como amabilidade, como perdão. E aí quando ele diz, olha, seja a vossa moderação notória, ele quer dizer que para ter paz também nós precisamos demonstrar um sentimento de perdão, um sentimento perdoador. Nós precisamos estar dispostos a perdoar. E você sabe um sentimento que tem prejudicado demais as pessoas? É o rancor, é a mágoa, é a ira. É um sentimento que prejudica os relacionamentos, é um sentimento que prejudica a intimidade com Deus e é um sentimento principalmente que tira a sua paz. E quando você guarda esse sentimento rancoroso em seu coração, a única pessoa que se torna prejudicada pelo fato de ter esse sentimento é você mesmo. Então você quer ter uma paz que excede todo entendimento? Seja a sua amabilidade notória diante das pessoas, perdoe, peça perdão, tenha um coração amável, não deixe que o sentimento faccioso, o sentimento de revolta, ele domine o seu coração, ele domine os seus pensamentos de maneira que faça com que você não venha ter paz, porque quando as pessoas ficam com ódio, com raiva de outras pessoas,
pelo simples fato de pensar ou falar no nome de determinada pessoa, já tira a sua paz. E eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, só de pensar em fulano de tal eu já tiro o meu sossego. Então você quer ter uma paz que excede entendimento? Demonstre em ações que você ama as pessoas. Não diga que você ama, mas haja como você amasse. Tenha atitudes que demonstrem o seu amor. Porque é um caminho muito, eu posso dizer que longo, daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos. Muitas vezes as nossas palavras e as nossas expressões não refletem de fato quando nós agimos. Então, se eu digo que amo, se eu digo que tenho Jesus no meu coração, eu preciso amar a ponto de perdoar, mesmo quando eu tenha sido ofendido. E aí sim eu tenho essa paz que excede todo entendimento. E aí ele diz, perto está o Senhor. E aí nós entendemos de duas maneiras. Ou ele traz a ideia de perto está o Senhor, no sentido de que a volta de Jesus Cristo está prestes a acontecer e nós precisamos estar vigilantes quanto a isso e tirar de nós toda a impureza, toda a maldade, como ele já disse também em outras epístolas, toda hipocrisia, toda inveja, todo sentimento faccioso. Como também ele pode dar a ideia de perto está o Senhor no sentido de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele que nos consola, é Ele quem nos orienta. Então talvez ele pode também estar trazendo essa ideia, olha, a sua amabilidade precisa ser notória, porque o Senhor está perto. E se Ele está realmente perto, e se o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós, nós precisamos nos libertar desse sentimento, e só quem irá ser beneficiado com essa libertação somos nós mesmos. Versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. O apóstolo Paulo aqui ele está fazendo nada mais, nada menos do que recomendando algo que o próprio Cristo já nos recomendou lá em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos quanto à vez de comer, que a vez de beber ou que a vez de vestir. E aí ele diz, quem é de vós que andando ansioso pode acrescentar 1 centímetro, um côvado à sua altura? Quem de nós, por andar ansioso, pode fazer o nosso futuro mudar? Absolutamente ninguém. E a ansiedade, ela bate em nós quando nós percebemos alguma situação na frente que nós não iremos ter condições de mudar. Isso, quando isso acontece, isso revela que, de fato, infelizmente, a nossa fé tem sido muito fraca. Então, uma das maneiras de ter paz é não andar ansioso. Tomar cuidado para que a ansiedade não domine o nosso coração. E aqui ele dá algumas dicas para não andar ansioso. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, se tem algo que tem me incomodado, eu preciso apresentar diante de Deus. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso apresentar as minhas necessidades. E pela oração e súplica, o meio que eu vou apresentar isso é oração e súplica. E eu acho interessante quando ele diz aqui, com ações de graças. As ações de graças, quando eu apresento ao Senhor as minhas necessidades, e não somente apresento as necessidades, mas agradeço a Ele, faço menção de gratidão ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito, eu começo a enxergar e a perceber que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem feito grandes maravilhas, o Senhor já operou de muitas maneiras. Por isso é importante não somente pedir para que não venhamos andar ansiosos, mas também ter o coração agradecido. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa
mente em Cristo Jesus. E aí sabe o que eu consigo entender aqui? É que para mim ter essa paz, eu preciso seguir todas essas listas aqui que eu já falei. Me alegrar no Senhor, ter um espírito amável, perdoador, não andar ansioso, apresentar as minhas necessidades a Deus, ter um coração agradecido. Aí sim ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu consigo exercitar tudo isso que foi dito aqui, quando eu consigo fazer e promover todas essas ações que está ao nosso alcance, de nossa responsabilidade, aí sim a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração. E aí mais uma vez eu digo, o que é ter paz para você? É saber que as coisas precisam estar bem, tudo caminhando da melhor maneira possível, e aí eu sento no meu sofá tranquilo, assisto um belo filme, como uma pipoca e descanso e tenho paz, porque tudo está sob meu controle. Não é essa paz que Deus está nos oferecendo. O apóstolo Paulo diz que fazendo tudo isso, a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente. O exercício de fazer coisas boas, o exercício de promover boas ações, o exercício de andar conforme as doutrinas e os ensinamentos bíblicos nos faz viver essa paz. Nos faz agir com essa paz, porque é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que diante dos olhos do mundo, como Jesus Cristo nos diz, que nos dá uma paz não como o mundo dá. É uma paz que aos olhos do mundo não tem condições de ficar tranquilo, não tem condições de ficar calmo, mas quando nós exercitamos a nossa mente para viver para o Senhor e colocar a nossa mente nas coisas que Ele ama, Ele nos dá essa paz em meio às adversidades. Ele nos dá essa paz em meio à crise. Ele nos dá essa paz em meio ao mundo caótico e conturbado que nós estamos vivendo, e Ele está ao seu acesso. Tenha a paz de Cristo. Tenha a paz que excede o entendimento. Ela não depende de mim. Basta você querer e receber o Senhor em sua vida, que você terá essa paz, que você terá essa tranquilidade, que você vai ver o mundo desabar ao seu redor e vai estar apresentando a sua vida ao Senhor em oração, em súplicas, em ações de graças, com a paz que excede todo entendimento. E ter essa paz não é sinônimo de permanecer sentado e quieto sem agir. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com essa paz, quando você não puder fazer absolutamente nada para que as coisas mudem, você terá o seu coração descansando no Senhor, ciente de que Ele tem cuidado de todas as coisas, ciente de que Ele é o autor da vida, ciente de que Ele conhece todos os nossos pensamentos. E aí o salmista vai dizer que mesmo no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E aí ele vai dizer: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, ainda que não venha palavra em minha boca, o Senhor já conhece. Tenha a paz que excede todo entendimento. E aí o apóstolo Paulo ele vai concluindo a sua fala e ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você consegue entender que há meio que uma trajetória a ser caminhada para que nós consigamos nos manter com essa paz? Eu preciso pensar no que é verdadeiro. Eu preciso pensar no que é respeitável. E aí quando nós vivemos um período em que só vemos más notícias, só vemos debates políticos, um defende um lado, outro defende o outro, e um fala mal daqui, outro fala mal dali, outro já não tem esperança.
O apóstolo Paulo nos recomenda para que nós possamos nos manter com essa paz que excede o entendimento. Pense no que é verdadeiro. Pense no que é respeitável. E sabe o que eu consigo pensar aqui? Que essa paz que excede todo o entendimento, ela está relacionada com a maneira que nós encaramos as situações. E nós temos um sério problema de conseguir só enxergar as coisas negativas nas situações. Nós temos um sério problema de conseguir ter um pessimismo muito grande. E infelizmente nesses últimos tempos temos colocado a esperança nos governantes, temos colocado a esperança na ciência, temos colocado a esperança em tantas outras coisas. E aí quando nós percebemos que aonde nós temos colocado essa esperança, nós percebemos que eles não conseguem ter recursos, a nossa mente começa a pensar só em coisas ruins. Então você quer ter a paz que excede o entendimento? Medite em coisas boas. Medite em como o Senhor tem suprido as suas necessidades nesse momento. E eu não estou falando de luxo, não estou falando de riqueza, eu estou falando do pão de cada dia. Medite em como o Senhor tem sido maravilhoso com a sua família, com os seus filhos, protegendo, guardando. Medite quanto o Senhor tem sido maravilhoso com os seus entes queridos, que ainda tem dado oportunidade para ter um relacionamento com Jesus. Pense nas coisas boas. Pense naquilo que promove alegria no seu coração. Nós precisamos mudar esse hábito de encarar só os problemas. E aí nós lembramos no Antigo Testamento, onde o povo ia visitar a terra para saber se era boa, para saber as suas fortalezas, e é enviado alguns espias. E a grande maioria que volta de lá fala assim, olha, nós não vamos lá, lá tem gigante, lá tem dificuldade, lá tem isso, lá tem aquilo. E se eu não me engano, 2 falam, não, mas o fruto de lá é bom. A grande maioria sempre vai estar enxergando o que é negativo. Mas você quer viver uma paz que excede o entendimento? Pense nas coisas positivas. Pense que diante dessa enfermidade, diante dessa dificuldade, nós precisamos passar a valorizar mais a nossa comunidade, a nossa igreja. Nós precisamos valorizar mais os nossos relacionamentos. Nós precisamos valorizar mais aquilo que o dinheiro não compra. Pense no tanto de benefícios que isso tem trazido para a sua vida. Através disso tudo, Deus tem nos ensinado que nós não fazemos as coisas do nosso jeito. Nós precisamos ser a cada dia mais dependentes do Senhor. Quer ter a paz que excede todo entendimento? Pense em coisas positivas. Pense no que é verdadeiro. Pense no que é respeitável. Pense no que é justo, no que é puro e no que é amável. E aí ele diz, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, eu preciso substituir aquilo que traz preocupação ao meu coração por aquilo que me traz alegria e me traz esperança. Eu preciso fazer essa substituição. E aí ele diz o seguinte, o que também aprendestes de mim, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, o Deus de paz será conosco. Se além de tudo isso que eu falei, eu manter minha mente pensando naquilo que é positivo, nas coisas boas e não nas coisas negativas, eu preciso também fazer o que eu aprendi da palavra de Deus, o que eu recebi da palavra de Deus e o que eu tenho visto na palavra de Deus. Aí ele diz, isso praticai. Eu preciso, para ter uma paz que excede todo entendimento, eu preciso ter uma vida cristã ativa. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso viver como quem acredita na palavra de Deus e não dizer que acredita. Infelizmente, os nossos discursos, eles são muito bonitos. Os nossos discursos, eles são muito legais.
Conquistamos algo, olha a bênção que Deus me deu. Acontece alguma coisa, olha que maravilha. Mas no momento de tribulação e no momento de dificuldade, nós percebemos o quanto nós estamos diante de Deus. E nós percebemos o quanto nós temos deixado de exercitar a nossa fé. E aí ele diz: o que aprendestes de mim, recebestes de mim, e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E aí ele conclui dizendo: e o Deus de paz será convosco. Não é simplesmente eu dizer que aceitei Jesus e eu vou ter uma paz que excede todo entendimento. Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso seguir os seus ensinamentos. Eu preciso aplicar os seus ensinamentos. Eu preciso viver não segundo mais os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. E aí sim, o Deus de paz será conosco. O Deus de paz será conosco. Não há um método no instalar de dedos que vai fazer com que você tenha essa paz. Não há. Há uma maneira, você aplicando todos esses ensinamentos na sua vida diária. Você vivendo todos os dias. Eu costumo dizer que eu não gosto desse tipo de coisa de você colocar um adesivo no carro da sua igreja, de você escrever na parede do seu comércio um versículo bíblico. Eu não gosto, porque eu entendo que as pessoas precisam ver Cristo na sua vida, não é numa frase estampada na sua camisa, não é num versículo na parede do seu comércio, mas as pessoas precisam ver Cristo através das suas ações. Quando você diz não a uma nota fria, quando você diz não ao suborno, quando você diz não ao adultério, quando você diz não àquilo que a nossa carne deseja, quando você vive aquilo que diz que professa. Não é citando versículos bíblicos, mas é vivendo cada dia. Porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade. E exercitando essa vida cristã, vivendo como de fato nós dizemos que cremos, nós teremos essa paz que excede o entendimento. E eu quero aqui finalizar dizendo mais uma vez que essa paz está ao seu alcance. Se você tem vivido dias de luta, dias de angústia, Cristo tem uma paz que excede todo entendimento e ela está ao seu alcance. Que essa palavra possa fazer morada em seu coração. Medite sobre as verdades que nós meditamos aqui nessa noite. Se precisar de uma palavra, se precisar de uma orientação, me procure. Estou à disposição de vocês. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.